F5, um podcast feito, pensado para recarregar a sua vida espiritual, minha vida espiritual, nossa vida espiritual. E também aquela desculpa, né, para conversar com os amigos sobre assuntos os mais diversos possíveis. Eu sou a Tice. Como sempre, estou muito bem acompanhada, obrigado. E eu queria que a bancada se apresentasse pra galera que tá nos ouvindo. E aí, povo, se apresenta aí, por favor. Oi, gente, eu sou a Ariane. É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. E eu tenho a dizer uma coisa. Eu não gosto de nada mais ou menos, não. Para mim, ou é ou não é. Ou é quente ou é frio. Meio termo, por favor, não. Fala galera, sou Rafael, você tá no F5 e a única coisa que não pode falir é a box. Atenção, pessoal, se você está ouvindo esse programa e não é da região de Natal, Bocos é uma pipoca muito gostosa que faz muito sucesso em Natal e região. Atenção, Bocos, que se quiser patrocinar, estamos à disposição. Gente, olha aí o Rafael todo trabalhado no marketing. Arrasou, viu? Pessoal, é um prazer estar aqui de novo. Eu me chamo Débora. E tem coisa pior do que ser morno, gente? Fala galera, aqui é o Anderson. E se você gostou de ganhar flores no dia do seu casamento, imagine Laudice que ganhou uma cidade, viu? Laodiceia. Laudice. Então, gente, você já viu aí um spoilerzinho do que a gente vai falar hoje. Fica conosco aqui e daqui a pouco esse assunto aqui vai render, viu? Gente, com certeza um dos livros mais famosos da Bíblia é o Apocalipse. E hoje a gente vai falar sobre uma mensagem muito específica, uma mensagem muito curiosa e também uma mensagem de repreensão severa. Se você for lá para Apocalipse, você vai ver que o livro apresenta uma mensagem para 7 igrejas. E cada uma contém um conteúdo diferente que revela uma coisa importante para o povo, né? Uma revelação de Deus para o povo. E a igreja que nós vamos estudar hoje, a mensagem da igreja que nós vamos estudar hoje é a de Laodiceia, porque ela é curiosa, como eu falei, né? Então, vamos começar a responder essas perguntas, galera, hoje, porque eu tenho certeza que esse assunto vai render. Fala aí pra quem tá ouvindo o episódio, que já ouviu falar em Laodiceia ou nunca ouviu falar em Laodiceia, o que Laodiceia representa, qual é o foco da mensagem de Laodiceia. Então, bora lá. Laodiceia, ela é uma cidade, né, uma igreja situada em uma cidade que existe lá na região da Ásia Menor, e ela encerra um primeiro ciclo do Apocalipse naqueles ciclos de 7, né? Quando a gente lê o livro do Apocalipse, a gente vê vários ciclos de 7 acontecendo, né? Tem as 7 cartas, os 7 selos, as 7 pragas, as 7 trombetas. E o primeiro ciclo de 7 são as cartas, Laodiceia os encerra. E, tradicionalmente, o cristianismo sempre acreditou que essas igrejas elas representavam períodos da história. Então é importante para nós porque Laodiceia é uma representação do que é a igreja nos tempos modernos, né? A última era do cristianismo aqui na Terra. E se nós pudéssemos resumir a mensagem de Laodiceia, a gente poderia colocar isso em 2 palavras: autossuficiência e complacência. Esse seria o resumo aí de tudo que a mensagem de Laodiceia traz para a gente. Anderson, tem outras interpretações de Apocalipse. Alguém pode estar ouvindo e não entender o que a gente está falando aqui com relação a Laodiceia no nosso tempo. A gente usa um meio de interpretação do Apocalipse que nos leva a entender que cada igreja é um período. Tem como dar uma explicada aí pra gente? Pronto. Nós utilizamos um método de interpretação que é o chamado historicista, né? O que ele significa? Que nós acreditamos que as profecias apocalípticas elas são distribuídas ao longo da história. Elas nem têm o seu cumprimento completo
no passado, nem elas encontram a sua maior porção no futuro. Mas, na verdade, a maior porção da profecia está espalhada pela história. Mas provavelmente você não vai, você que nos escuta não vai ter problema com isso, porque mesmo aqueles que adotam o preterismo, que é aquela linha interpretativa de que a maior parte das profecias se cumprem no passado, ou se você for um futurista, aquele que acredita que a maior porção das profecias se encontram seu cumprimento no futuro, mas essa parte específica do Apocalipse, nos capítulos ali 2 e 3, é quase que um consenso entre os métodos interpretativos que elas fazem essa extensão ao longo da história, né? Na verdade, a dissonância acontece a partir do capítulo 4 para frente. Mas nesses primeiros capítulos, meio que uma consonância entre as visões interpretativas que as eras do cristianismo, né, as fases do cristianismo, são abrangidas por essas 7 cartas. A Igreja de Laodiceia, ela faz parte de uma seção dentro do livro do Apocalipse, ali no comecinho, que é o primeiro ciclo de 7 dentro do livro. Se nós prestarmos atenção no Apocalipse, a gente vai ver que esses ciclos de 7 eles se repetem a todo momento. O livro do Apocalipse se inicia com uma sequência de 7 cartas enviadas para 7 igrejas específicas na região da Ásia Menor. Depois a gente vai ver uma abertura de 7 selos de um livro selado pelo Cordeiro. Depois a gente vai ver o toque das 7 trombetas, depois a queda das 7 pragas. Então, o número 7 e esses ciclos de 7 eventos acontecem o tempo todo no livro do Apocalipse. E o primeiro deles é essa sequência de cartas enviadas. É importante a gente notar, porque o envio dessas cartas para as igrejas, elas acontecem num processo de revelação de Jesus Cristo. Lá o Apocalipse começa dizendo que o Apocalipse, né, o livro em si, a mensagem do livro, ela é uma revelação de Jesus Cristo, que Deus deu, entregou ao seu anjo para que ele entregasse a João e para que João entregasse às igrejas. Perceba a ponte, né? A mensagem revelatória, ela se origina em Deus, Deus a entrega para Jesus Cristo a confia ao anjo, o anjo revela a João e João as escreve para mandar às 7 igrejas. Então é como se o endereço primário, né, o endereço primeva do livro do Apocalipse fossem essas igrejas da Ásia Menor. E aí, à medida que o capítulo 1 do livro do Apocalipse se desenrola, João, ele enxerga, ele tem uma contemplação do Cristo glorificado, né? Ele tem uma visão de Cristo ali glorificado, e Cristo confia a João a mensagem a ser dada a essas igrejas. E aí o anjo, João começa a escrever ao anjo de cada igreja. Esse anjo aí, certo, não é o anjo, a criatura angelical, mas aqui o significado estrito da palavra no grego, angelos, que é o mensageiro, né? Provavelmente se referindo ao presbítero de cada uma dessas igrejas, que receberia a carta e leria para elas. E ali na região da Ásia Menor foram escolhidas 7 igrejas. Uma coisa interessante para a gente notar é que as igrejas que foram escolhidas não são as igrejas proeminentes, né? Não são as maiores igrejas. Ficou faltando um bocado aí. Por exemplo, na região ali da Ásia Menor, Colossos era uma igreja muito mais forte. Hierápolis tinha uma igreja muito mais forte. A Magnésia tinha uma igreja muito mais forte. Então parece que não foram as igrejas mais especiais ou as igrejas mais problemáticas que receberam as cartas. Quando você olha assim por fora, você pensa que elas foram escolhidas aleatoriamente. Éfeso, Sardes, Filadélfia, Esmirna, Laodiceia, Tiatira. Porém, classicamente os cristãos perceberam que, além de haver uma mensagem específica para cada igreja, ou seja, a mensagem que foi para Éfeso era uma mensagem que a cidade de Éfeso precisava ouvir. A mensagem que foi para Esmirna foi uma mensagem que o povo de Esmirna precisava ouvir. A mensagem que foi para Laodiceia era uma mensagem que os laodicenses precisavam ouvir. Mas, além disso, parece, né, tem essa aparência, apesar dela não saltar aos olhos no texto, mas depois que a história já se construiu e a gente olha para a história do passado, parece que a mensagem que foi dada a cada uma daquelas igrejas se encaixa perfeitamente em períodos da história cristã. Então, classicamente, os teólogos cristãos, eles perceberam e deduziram que essa sequência de 7 cartas, além de ter uma mensagem especial para a igreja daquela cidade, aquela mensagem também transbordava e transcendia para um período específico da história. Por exemplo, Éfeso, que recebe a primeira carta, era uma igreja zelosa, ela combatia os falsos mestres, porém, o zelo havia excedido o entendimento e o amor,
e o Cristo glorificado a convida a retornar ao primeiro amor. Da mesma forma, parece, né, os intérpretes notaram que esse foi de fato um cenário que aconteceu lá no primeiro século, na primeira era, e que aquele convite também seria feito às pessoas daquele tempo. E assim sucessivamente. Quando a gente chega em Esmirna, que é a segunda carta, a carta praticamente é um tratado ao sofrimento. As pessoas estavam sendo perseguidas em Esmirna, mortas, por se negarem a render culto ao imperador. E a mensagem do Cristo glorificado para elas é: segura aí que vocês vão morrer mesmo, mas confie que eu prometo que vocês não vão sofrer dano algum na segunda morte. E parece que essa mesma mensagem de Esmirna, quando a gente olha para a história, se repetiu nos séculos posteriores àquele período de ouro da pregação do Evangelho, quando de fato os cristãos passaram a ser perseguidos pelo império de forma feroz e devastada. Né? Então, percebe-se isso. Então, para nós hoje, já que Laodiceia está lá na ponta, é a última carta, deduz que a mensagem que foi dada à igreja de Laodiceia é uma mensagem que ecoa para nós hoje, que acreditamos viver no tempo do fim. Então, qual é o nosso desafio como intérpretes? Nosso desafio hoje, moderno, é entender qual era o problema que a igreja lá de Laodiceia passava, entender a solução que o Cristo glorificado apresentou para ela, porque o problema que a igreja lá do primeiro século tinha, muito provavelmente é o problema que nós temos hoje. E a solução que foi apresentada para a igreja lá no primeiro século, provavelmente é a solução que nós precisamos hoje também para resolver esse problema espiritual. Então, esse é o caminho que o intérprete ele precisa fazer. O jovem pode ter dado um pause agora aqui no episódio e ter ido lá ler a carta Laodiceia e pode ter se assustado, já que simboliza o nosso período da igreja e é uma carta pesada. Acho que é a carta uma das mais pesadas. Porque Cristo começa dizendo que conhece a obra e ele usa termos que são difíceis para a gente entender. Que a gente não é quente, nem é frio, que ele está a ponto de vomitar. Mas o que eu digo, que a gente vai conversar aqui ainda, é que tem solução até para a igreja de Laodiceia. E uma das coisas que eu já queria dizer desde o princípio é que tem um versículo dentro da carta que ele diz que disciplina a quem ele ama. Deus ama a igreja de Laodiceia. E ele quer solucionar o problema Laodiceia. E que a gente vai ver como mesmo dentro do período profético de Laodiceia, Deus vai solucionar o nosso problema e que a gente vai conseguir ser vencedor. Na estrutura das cartas, né, as cartas elas têm sete compartimentos, né, padrão, assim. Ela vai ter o remetente, ela vai ter o destinatário, ela tem os pontos fortes, os pontos fracos, um chamado ao arrependimento, uma mensagem ao vencedor e um chamado para ouvir. Esse é o padrão das cartas. Mas nem sempre todas as partes aparecem em todas elas. Né? E quando a gente olha para Laodiceia, Laodiceia não tem pontos fortes. Ela, junto de Pérgamo, são as únicas igrejas que não têm pontos fortes. Não são apresentadas coisas boas. A estrutura do texto no grego, quando ele diz lá, conheça as tuas obras e continua, ela tem aquele sentido de, isso aqui é o melhor que eu posso falar de você. E são os pontos fracos. Né? Em detrimento disso, a carta traz Laodiceia como sendo uma igreja prepotente e autossuficiente. Ou seja, que acha que está bom, que está bem. Né? Vocês vejam o contraste das coisas. Uma igreja que acha que está bem, que acha que está tranquilo, que se esbalda e se afoga em sua autossuficiência, mas quando Cristo escreve para ela, está dizendo que não tem nada de bom para falar. E isso é um soco no estômago da nossa vida espiritual, porque às vezes a gente acha também que está de barriga cheia espiritualmente, mas na verdade a gente não tem nada bom para oferecer. Né? Cristo está olhando para a igreja e dizendo, não vejo nada bom para descrever aqui. Na verdade, Cristo diz o contrário do que eles achavam, né? Sou rico, abastado, não preciso de nada, e Cristo diz, não, você é miserável, pobre, segue nu. Literalmente, baixa a bola. O que você pensa de você mesmo, está totalmente enganado. Mas eu conheço você. Eu sei quem você é. E você é isso aqui. Essas palavras são tremendas, né? Sim. Essas palavras, conheça as tuas obras, né? Elas são devastadoras pra gente.
Porque, e aí você jovem que está escutando a gente, provavelmente você ouviu isso em algum momento, ou falou, quando você comete um erro, alguém chega para te repreender, nem que seja com amor, talvez de uma forma mais dura, mas a gente não gosta, normalmente, de escutar que está errado. E a gente vai falar, só Deus pode me julgar. Meu amigo, você devia tremer nas bases de escutar uma coisa dessa. Porque você está se referindo exatamente a quem conhece as suas obras. O que a gente faz, nós podemos enganar os outros. Eu posso enganar a Ariane, eu posso enganar a Rafael, eu posso enganar a Débora. Quando eu vou pregar lá em Cidade da Esperança, eu posso parecer o cabinho mais bonito e vocês não sabem quem eu sou por trás. Então eu posso enganar a igreja. Mas Deus eu não consigo, porque Ele conhece as minhas obras. Deus conhece as suas obras. Então, é exatamente, não é do julgamento dos homens que a gente precisa ter medo. Porque eles você consegue tapear. Agora, Deus, com seus olhos em chamas de fogo, consegue penetrar o mais íntimo do coração e nos conhecer. Você lembra da história de Balaão? Quando a gente se depara lá com a história de Balaão, a gente escuta tanto essa história normalmente eu estava até conversando com a minha esposa recentemente sobre isso. E a gente escuta a história de Balaão e a gente não lê a história. A gente só escuta, não sabe nem onde encontrar a história nas escrituras às vezes. E a gente imagina lá Balaão se vendendo, dizendo, vai me dar tanto aí que eu vou lá amaldiçoar Israel e tal. Mas quando a gente lê a história lá de Balaão, a gente percebe que se o cara for um leitor descuidado, sem conhecimento prévio, ele pensa que Balaão está fazendo certo o tempo todo. Que aparentemente ele vai seguindo a ordem de Deus o tempo todo, o tempo todo. Até o momento que o anjo aparece lá com a espada e a jumenta salva Balaão. E aí o anjo diz que o desígnio, o propósito do coração de Balaão estava errado, estava corrompido. Ou seja, ele estava fazendo tudo certo. Quem olhasse ali, pensasse, esse homem está fazendo o trabalho de Deus, está seguindo direitinho. Só que Deus consegue penetrar, perpetrar o íntimo do coração e saber os nossos desígnios e os nossos propósitos. Então essa frase é avassaladora. Conheça as tuas obras. Laodiceia, ela pode tentar parecer o que for, mas o Cristo glorificado conhece, né, com sua visão infravermelha, espiritual, exatamente o que se passa no coração da igreja. Né? E consegue dizer de forma veemente que ela está lascada. Porque, assim, às vezes a gente olha para essa geração, os dias que a gente está vivendo hoje, né? Aí tem gente que diz, a gente está vivendo na geração do mimimi. E Deus, ele traz uma mensagem poderosa como essa, ele não faz nenhum elogio para uma geração que adora ser elogiada e detesta ser criticada. Né? Então, assim, o fato de que ele dá uma mensagem dessa, com essas particularidades que a carta tem, que vocês apontaram aí de forma muito interessante, eu acho que, assim, a sabedoria de Deus, ela surpreende, né? E como não deveria surpreender, mas ainda surpreende, porque ele fala para uma geração que supostamente não conseguiria receber essa mensagem de forma aberta, crítica, é uma geração que não está disposta a fazer uma autoanálise, né? Então ele diz assim, olha, vocês estão achando que não tem mais nada para melhorar, que vocês já alcançaram o ápice da evolução da cadeia alimentar. Então ele vem com essa mensagem que é fortíssima, né? De fato, a gente percebe que, às vezes eu leio essa carta, quando a gente volta para estudar, parece que a gente tá lendo uma distopia. Não sei se vocês têm essa impressão. Parece que é uma distopia, é uma cidade rica, abastada, e de verdade né? Porque Laodiceia, ela era uma cidade rica, né? Vocês aí que têm mais propriedade nesses temas mais aprofundados de teologia devem saber que era uma cidade rica, porém, essa riqueza era a fraqueza deles, né? Porque eles achavam que não precisavam mais de nada. Então, lembra muito o que a gente está vivendo nos dias de hoje. A gente tem tudo nas mãos, mas é justamente o fato de que a gente tem tudo nas mãos que muitas vezes atrapalha o nosso crescimento, né? E é a nossa fraqueza, né? O fato de que a gente aparentemente tem tudo, mas não sabe o que fazer com esse tudo que a gente tem. E isso nos afasta, né? Acaba nos afastando do que deveria ser o essencial, do que é o essencial, que é estar perto de Deus, né? Então eu acho muito interessante a leitura dessa carta, porque ela de fato reflete o período que a gente está vivendo.
E aí, Débora, tem um texto bíblico que poderia muito bem estar aqui, que é aquele que diz que aquele que pensa estar de pé, veja que não caia, né? E o que chama atenção é que a gente, voltando um pouquinho ali, a gente vai ver a igreja em Filadélfia, né? Uma igreja que teve louvor, né? A igreja que foi exaltada, que guardava a palavra. Então, a gente vê uma condição de uma igreja que chegou num nível, num ápice. E aí é que vem a advertência e o cuidado para nós. É quando você chega no ápice, que o medo não é nem o platô, chegar no nível de ficar ali no ápice do platô, é porque depois do pico, né, pode vir a grande queda. Então, principalmente por se ensoberbecer daquilo que adquiriu, das verdades que foram recebidas, né? A gente, dentro do movimento adventista, a gente precisa ter um cuidado, né? Porque a gente sabe que muitas profecias foram reveladas, muita coisa, muita informação, né? Muita riqueza de conteúdo bíblico nós recebemos, mas a gente precisa ter o cuidado de não chegar nessa condição de queda abrupta, né? Eu estou rindo aqui porque um comentário de Anderson sobre pandemia, a gente quer muito sair do pico e do platô e chegar no nível mínimo da pandemia, mas na questão espiritual, o que a gente menos quer é essa queda vertiginosa que a gente vê de Filadélfia para Laodiceia, né? E, de fato, a condição de pensar que a gente está bem, que a gente está de pé, que não precisa mudar nada, é de fato extremamente perigosa. Esse é o momento mais crítico que nós podemos enfrentar, porque uma coisa é você estar, por isso que a advertência sobre ser quente e sobre ser frio, né? A questão de ser morno, porque o morno pensa que está quente. Ele não tem a percepção de que, na verdade, ele está muito mal das pernas, né? O morno, ele acha que está bem. Não estou frio, o problema é quem está frio. Só que quem está frio, né? A pessoa que percebe sua condição muito mais facilmente, porque ele sabe que está longe, né? Está longe daquilo que realmente Deus deseja para ele. E então é muito mais fácil perceber sua real condição. Agora, quando você nem é quente, nem frio, você está ali vivendo uma vida como se, não, mas eu vou para todos os cultos, eu faço tudo, eu participo dos ministérios. Pode estar numa condição de mornidão, de achar que está fazendo tudo, mas no final, isso tudo está sendo feito de uma forma distante de Deus. Então, a mornidão é realmente um problema, né? A mornidão, ela traz esse risco para nós, porque nos faz pensar que estamos no topo, e, na verdade, nós não estamos. É porque quem é quente ou quem é frio, tomou uma decisão, pelo menos. Quem é morno tá ali levando em banho-maria. Sim, esse é o problema. Então, a gente entendeu o contexto literal dessa água morna, dessa mornidão, e por que né, Deus usou essa linguagem para as pessoas. Incrível. Mas, assim, no sentido espiritual, o que significava essa mornidão? Que a igreja de Laodiceia era representada. E, assim, como é que Deus trabalha na igreja dessa? Ele não trabalha? Por volta da década de 20, ainda se tem uma visão espiritualizada do texto, né? Então, quando as pessoas, os teólogos, né, os pesquisadores bíblicos, eles se debruçavam sobre esse texto de Laodiceia, eles se deparavam com essa sentença de você não ser nem frio, nem quente, mas ser morno. E como eles não tinham recursos no texto, né, o que eles faziam? Eles espiritualizavam a passagem. Então, como é que ficava a interpretação, né? O que é ser frio?
ter uma vida espiritual fria, né? Morosa, desanimada, morta. E ser quente, o que era? Né? Era uma vida espiritual viva, né? Eficaz, vibrante. E o morno era aquele meio termo, não consegue nem ser frio, nem consegue ser quente, né? E ali ficar naquele ponto que você não conseguia sair de um canto para o outro e acabava se perdendo. Só que isso sempre levantou um questionamento na mente dos intérpretes, que eles não conseguiam resolver, que era, se ser frio é uma coisa ruim, porque cargas d'água, o Cristo glorificado, no texto, ele diz que desejaria que Laodiceia fosse fria. Ele diz assim, quem dera vocês fossem frios ou quentes. Mas, na verdade, vocês são mornos. Então, havia esse questionamento, isso perturbava a cabeça dos intérpretes, né? E qual era a solução? Espiritualizar ainda mais, né? E ficar tentando achar chaves interpretativas para dizer, não, é porque o quente já está de boa, porque ele está quente, né? A vida espiritual está vibrante. E o frio é bom ele assim, porque eu até escutei isso uma vez num congresso de jovens, né, um pregador dizendo, porque Cristo é especialista em salvar os frios, né? Eles estão perdidos lá, mas ele busca. O problema é salvar o morno. Só que aí as análises, né, as reconstruções geográficas do tempo avançaram e lançaram luz sobre o texto, né? E isso mostra para nós que, na verdade, ali não era uma passagem um gancho de espiritualização. Ali não era uma declaração espiritualizada acerca de Laodiceia. Mas, na verdade, ali era uma metáfora espiritual. Né? Estava se usando uma metáfora que os moradores de Laodiceia conheciam. E somente você entendendo como é que era a geografia do lugar, você consegue compreender. Laodiceia, ela não foi uma cidade que foi construída pelas razões naturais. Como assim? Cidades na antiguidade, elas eram construídas com base nos recursos daquele lugar. Então, por isso que as primeiras cidades elas foram nascendo nas margens do Nilo, né, do mar Mediterrâneo. Então, é sempre perto das águas, onde há recursos naturais, que as cidades vão se estabelecendo. Laodiceia foi diferente. Laodiceia foi uma cidade que foi estabelecida por ser o cruzamento de rotas comerciais. Então, nesse platô onde ficava Laodiceia, era um lugar que não tinha água com facilidade. Por quê? Porque não havia regiões naturais ali perto. Isso era um problema grande para Laodiceia. De forma que, para que eles conseguissem água, eles construíram um sistema de aquedutos que buscava água de uma cidade distante, a quilômetros de distância, chamada Denizli. As águas vinham de lá para Laodiceia. E as águas de Denizli, elas eram quentes. E quando elas passavam pelos aquedutos e chegavam a Laodiceia, elas chegavam mornas. Ou seja, o povo de Laodiceia, os moradores de Laodiceia, precisavam pegar aquela água que descia de Denizli e colocar naqueles potes de barro e tudo mais, para que a água esfriasse, né, ficasse um pouco mais fria, para que eles conseguissem consumi-las, e ainda assim com ressalva. Né? A água, ela saltava de rochedos, ela era cheia de uma substância, talvez os químicos aí que estejam nos escutando vão pegar essa sacada, mas ela era cheia de um sedimento chamado carboneto de cálcio, que o troço é especial para fazer você vomitar. Então eles precisavam deixar a água em repouso para que ela tanto ela esfriasse, como para que os sedimentos baixassem, para que eles conseguissem, de certa forma, conseguir consumir a água. E se eles bebessem a água do jeito que elas vinham, eles vomitariam. E em contraste com isso, de Laodiceia, eles conseguiam avistar num raio de no máximo 20 quilômetros. Ao norte ficava a cidade chamada Hierápolis, e mais ao leste ficava uma cidade conhecida para nós nas escrituras, porque Paulo escreveu uma carta para a igreja dessa cidade, chamada de Colossos. E esses lugares eles tinham características especiais. Né? Hierápolis era conhecida pelas suas águas quentes, suas águas termais. Era um centro medicinal da época. Acreditava-se que as águas lá tinham propriedades curativas, né? Propriedades medicinais. As pessoas iam para lá para se banharem nas águas de Hierápolis e encontrarem cura. Já Colosso era conhecida pelas suas águas frescas e refrescantes. Eram águas que produziam refrigério. Muitos viajantes cruzavam o deserto só para passar por Colosso, para poder beber das águas de Colosso e assim seguirem a sua viagem. E isso ficava a olho para as pessoas de Laodiceia. Então veja o contraste para eles.
Eles conseguiam enxergar um lugar de águas frescas, águas puras, águas refrigerantes, refrigerantes no sentido de refrigério, certo? Não o que o povo bebe hoje. Conseguiam avistar um lugar de águas quentes, curativas, medicinais, as águas quentes de Hierápolis. Porém, eles precisavam se contentar com as águas que eles buscavam de Denizli, que era uma água cheia de sedimentos, que fazia eles vomitarem, que chegava morna e própria para o consumo. Então, é muito provável que com esse cenário, que era vivo na mente dos laodicenses, o Cristo glorificado recortou isso, uma metáfora espiritual para eles. Né? Então, quando ele diz que eles não eram nem frios nem quentes, mas mornos, é como se ele dissesse, olha, vocês não conseguem ser nem como as águas de Colosso, frias, refrigerantes, que produzem descanso e aconchego, nem vocês conseguem ser como as águas quentes de Hierápolis, que são curativas, que são também revigorantes, que você vai para buscar cura. Na verdade, vocês são como as águas que vocês buscam de Denizli. São águas mornas, são águas impróprias para o consumo, que só servem para que você adoeça e vomite. É como se Cristo fizesse uma pergunta retórica, assim, vocês não percebendo que o comportamento de vocês está me fazendo adoecer? Nem conseguem ser como Colosso, nem conseguem ser como Hierápolis. Eles são um meio termo ruim, né? Eles são como Denizli, são como as águas que vêm de Denizli. Nem frias e refrigerantes, nem quentes e curativas. Né? Vocês são mornos e só servem para vomitar e adoecer. Então, essa é a figura metafórica, né? A figura esse cenário espiritual de Laodiceia, né? Então a gente pode perceber que, na verdade, frio não é uma coisa tão ruim, não é uma coisa ruim, né? Na verdade, o ruim é ser morno mesmo. Ser frio é bom, no contexto aqui de Laodiceia, ser frio é bom, ser quente é bom. O problema é ser morno, é isso que não presta. E aí você pode perguntar, o que é ser morno, então? Aí é o que vem depois agora no texto, né? A série de repreensões que são feitas é explicando o que é a mornidão. Que estado é esse de mornidão que Laodiceia se encontra? O Anderson, é interessante que, ao longo de toda a Bíblia, né? O Senhor ele sempre usa uma linguagem apropriada conforme o contexto daquela época, né? Você fez todo esse relato aí sobre as águas mornas, quentes, as propriedades que essas águas tinham, porque era o que eles realmente entendiam, né? Então, é bem interessante perceber isso, que o Senhor ele fala de forma compreensível quando ele quer transmitir a mensagem diretamente às pessoas. É apenas um comentário que eu faço porque me maravilha ao longo de toda a história bíblica de perceber que ele usa uma linguagem adequada para alcançar conforme a necessidade daquelas pessoas. Verdade, a gente que tem que se desdobrar para entender, né? A gente está 2 milênios na frente. Mas quem recebeu a carta lá no começo, bateu o olho, entendeu e a mensagem penetrou o coração, né? A gente que tem que fazer um esforço interpretativo para conseguir entender o que os antigos receberam. É impressionante como a dominação cultural ela invade a religiosidade e o quanto isso é perigoso para a nossa vida hoje, né? Afinal, nós cremos que somos essa última geração, nós sonhamos com isso e esperamos por isso. E quando a gente olha para Laodiceia e para todo o contexto cultural de Laodiceia, é realmente o nosso contexto, é a vida que nós temos hoje da igreja. Quando a gente olha para a igreja e olha para os aspectos da igreja, e quando eu falo igreja, eu falo de nós, e o quanto nós precisamos nos voltar para Deus, olhar para Ele, né? E assim, além da mornidão, a mensagem ainda traz a figura do colírio, né? Como um antídoto para a cegueira espiritual de Laodiceia, né? Porque essa mornidão, a riqueza, o orgulho cheio de si, isso era uma cegueira na vida de Laodiceia. E aí ele traz essa figura do colírio. Então, assim, como é que nós podemos abrir nossos olhos para a nossa condição espiritual? Como nos guiar? Como buscar esses olhos abertos, capazes de ver aquilo que Deus tem e planeja para nós, como igreja, como pessoa? É interessante porque quando a gente pega o verso 17, que é esse que vai logo em seguida, quando Cristo diz que a igreja é morna, não é fria nem quente, que ele está a ponto de vomitar, ele começa com a expressão assim, como vocês dizem, né?
Ou seja, ele tá dizendo, eu vou explicar a situação de vocês pelas palavras de vocês. Sabe aquele momento assim que você pega alguém pela fala, né? Eu vou dizer, você é assim porque você falou isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você faz isso, isso, isso. É o que Cristo faz aqui no versículo 17. É como vocês dizem. Sou rico, enriquecido, de nada tenho falta, porém vocês não sabem que são desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Essa questão, rico sou, estou enriquecido. Mais uma vez, a gente só entende essa expressão à luz da história de Laodiceia. Porque essa mensagem, lembre, essa mensagem ela não é, e preste bem atenção, você que está aí nos escutando, está escutando esse podcast, nesse momento aperta o fone aí no ouvido, não deixa que nada te atrapalhe para pegar exatamente o que eu vou dizer. As mensagens do Apocalipse, elas não são diretamente para nós. Elas não são diretamente. Elas pagam pedágio. Essas mensagens elas foram para as igrejas, essa aqui específica. Ela foi para Laodiceia. E de Laodiceia ela transcende para nós. Então, para que a gente entenda como a mensagem chega para nós, a gente precisa entender como ela chegou para Laodiceia, que eram os leitores primários da carta. Então, por que essa expressão de Laodiceia? Rico sou, estou enriquecido, de nada tem falta. Né? O que significa lá para eles? Né? Laodiceia é uma cidade muito rica, mesmo quando algumas cidades se rebelaram contra o Império Romano, Laodiceia permaneceu firme do lado do Império. Isso fez com que eles enriquecessem ainda mais, se tornassem uma cidade ainda mais poderosa. Só que, além disso, apesar disso, na verdade, de Laodiceia ser uma igreja muito rica, de eles estarem num ponto estratégico comercial, eles tinham um problema. Que a região em que Laodiceia foi fundada, além de ter esse problema de abastecimento de água, que eles resolveram lá buscando as águas de Denizli, mas que também era um problema, também era uma área propensa a terremotos. Então havia muitos abalos sísmicos na região. Até que no ano 60 aconteceu o maior deles, um grande terremoto na Ásia Menor. E pelo menos 3 cidades elas foram completamente arrasadas nesse terremoto. Que foi Laodiceia, Filadélfia, que também é uma das sete igrejas, e Hierápolis, que a gente já citou aqui como sendo a cidade das águas quentes, das águas termais. Essas 3 cidades foram arrasadas por esse terremoto na década de 60, lá no primeiro século. O que aconteceu? Hierápolis e Filadélfia, eles pediram ajuda ao Império Romano para poderem se reconstruir. Então o Império chegou e botou dinheiro lá, né, em cima da mesa, para que essas cidades elas pudessem se reconstruir, né, recuperar a sua estrutura. Quem foi a igreja? Qual foi a cidade que disse: sou rico e não preciso de nada de ninguém? Exatamente Laodiceia. Laodiceia chegou para o Império e disse: não precisamos de ajuda. Não precisa vir nada do Império, não precisa vir nada do Imperador. Com os recursos que nós temos, a gente consegue reerguer a cidade. E assim os fizeram. Laodiceia era uma cidade muito rica, né? Tinha banqueiros, então ouro era guardado lá. Por causa da água rica em carboneto de cálcio, a lã das ovelhas era diferente, ela era escurecida, quase negra. Isso fazia com que os tecidos de Laodiceia fossem vendidos em todo o mundo, muito conhecidos. Reza a lenda que havia uma escola de medicina em Laodiceia que produzia um colírio que prometia curar toda e qualquer doença dos olhos. Isso era famoso, vendia como água. Então, comercialmente, a cidade era muito rica. Eles não tiveram problema nenhum para se reconstruir. E parece que essa mesma cena, assim como a metáfora das águas, Cristo pega exatamente a maneira como a cidade reagiu ao auxílio do Império Romano e diz: do mesmo jeito que vocês fizeram com o Império Romano, que não quiseram a ajuda de ninguém para se reconstruir, do mesmo jeito vocês fazem com Deus. Vocês disseram assim: não preciso de auxílio divino para viver minha vida espiritual. Não preciso da ajuda de Deus, não preciso do auxílio santo para que eu possa viver minha vida. Pode deixar que eu mesmo me resolva. Sou rico, sou abastado, né? Sou forte. Então, esse é o cenário. Essa é a descrição, veja, nas palavras que eu usei lá no começo. Autossuficiência e complacência. Laodiceia era autossuficiente. Eu consigo resolver. E é esse estado de autossuficiência que Jesus classifica como sendo um estado morno. Pior estado possível. É quando você confia nas suas próprias forças. É quando você acha que sozinho tá beleza, você consegue resolver. Que
você entra nesse estado em que adoece o Senhor. É Deus que fica a ponto de vomitar dentro dessa estrutura de autossuficiência. Então, esse é o cenário de Lao Tse. E isso acaba sendo fortalecido com a questão de ser rico, né? Porque a autossuficiência vinda da riqueza gera complacência. Você sente em cima, você fica tranquilo, sossegado. No Dia Mundial do Jovem Adventista, se vocês quiserem, vou fazer merchan aqui no podcast F5, certo? Mas lá na minha igreja local, na igreja de Santa Catarina, se você procurar no YouTube, né? IASD STAC, você vai encontrar uma mensagem lá chamada Dominação Cultural. Foi a mensagem que eu preguei lá no Dia Mundial do Jovem Adventista. Fica a dica para outro podcast. Opa, tá anotado aqui já, viu? Show. E vai assistir lá. Quando eu explico como a luz lá de Daniel na corte dos babilônios, de como acontecia o processo de dominação cultural e como acontece hoje o processo de dominação cultural. E Daniel, ele resiste ao espírito de complacência. Ele sabia que se fosse complacente, ele sucumbiria à culturalização babilônica. Mesmo jeito, Lao Tse era rica, mas ela podia resistir às tentações do seu estado de riqueza. Mas qual é o problema? Complacência, falta de perseguição, descanso exacerbado. E aí juntou as duas coisas, meu amigo, você entra num estado de autossuficiência tão grande e só resta o Senhor vomitar da sua boca mesmo, porque o negócio não serve para mais nada. Então, esse é o estado de mornidão, né? O quadro de mornidão desenhado para Lao Tse. Esse contexto do colírio, né, que fala, é muito interessante porque é justamente o que ela mais precisa, né? É de colírio, para ver a condição dela, a real condição dela, né? Igual assim, você está querendo um espelho, né? Você está precisando de um espelho para poder enxergar o que realmente você tem sido. E o colírio, mais uma vez, né, que era algo que eles entendiam bem sobre colírio, foi falado justamente para que eles tomassem, né, dele, ou seja, se alertassem para perceber qual era a verdadeira condição em que se encontravam. E é isso que o Senhor nos faz, né? Ele nos mostra, se a gente tiver, claro, o desejo de querer caminhar com Ele e nos colocarmos diante dele para que Ele nos transforme, para que nos mude, né? Ele nos oferece aí, primeiramente, inclusive uma recomendação que se faz, né? Sobre todo problema que você tenha, seja um vício ou qualquer coisa. Primeiro passo para você mudar é reconhecer sua condição, né? Por exemplo, uma pessoa que é alcoólatra, ela só consegue tomar uma decisão de mudança de fato se ela reconhece que ela, a si mesma como alcoólatra, assim como outra pessoa que possa ser viciada em comida, ou doce, ou chocolate, seja lá o que for também, só consegue, de fato, mudar quando ela reconhece. Nossa, eu sou de fato viciada. Eu estou falando alguns exemplos aqui mais simples, mas tem muitas outras coisas, né? E a gente só consegue dar o passo para a mudança quando a gente reconhece a nossa verdadeira condição, a gente reconhece que aquilo é algo que precisa ser mudado. Enquanto a gente achar que está bom, não, ou ficar dando desculpa para si mesmo, né? Não, eu faço isso, né? Eu bebo, mas é só nos finais de semana. A pessoa pode dizer o alcoólatra, né? Eu bebo só quando é comemorativo. Aí ela acha todo dia uma coisa comemorativa para. Socialmente, né? Eu bebo socialmente. Aí todo dia tem encontro social, todo dia tem motivo para beber. Mas é isso, uma enganação. A pessoa vai inventando desculpas, né, para aquela condição em que se encontra. E o passo para a mudança é reconhecer, primeiramente, né? Por isso, ao final, né, quando o Senhor faz as advertências, ele normalmente fala arrepende-te, ou seja, tenha uma mudança de 180 graus, mude sua forma de pensar, né? Arrependa-se. Aí vem a questão do colírio, né? Eu estava pensando aqui, me corrijam se eu estiver errada, mas essa questão da gente
nunca buscar uma autocrítica verdadeiramente, a gente sempre achar que está fazendo o suficiente ou que está fazendo até mais e não precisa melhorar, eu acho que isso dificulta a atuação do próprio Espírito Santo. É difícil o Espírito Santo trabalhar num lugar onde não se sente a necessidade dele, né? E eu acredito muito assim que é o Espírito Santo que vai nos ajudando a entender essa nossa condição, né? Por isso que ele fala do colírio. Aí me corrijam de novo aí, ou se for realmente necessário, mas eu entendo esse colírio como a própria atuação do Espírito Santo, né? Porque ele também, nesse processo, nos ajuda a enxergar nessa condição, né, que a gente está de, sei lá, de satisfação constante do próprio eu, né, sem a necessidade de melhorar, é ele que vai nos alertando e nos ajudando a sair dessa condição. Não é isso? Mas eu entendo que sim. Mas assim, a solução que Cristo oferece para Laodiceia é ir até ele. E não só o colírio, mas diversas coisas ele lista aqui que devem ser, ele aconselha que compre dele. Mas eu queria destacar, a gente já está com o tempo andando, três coisas. E a primeira solução é ir até Cristo. Conselho de compre de mim. Ele dá uma lista de coisas que devem ser compradas. A segunda é que ele disciplina a quem ele ama. Cristo, ele ama a cada um de nós, ele ama a sua igreja. E terceiro, que ele está à porta e bate. Ele sempre está à espera. Então, mesmo nesse contexto todo que o Anto explicou da igreja de Laodiceia, que a gente consiga transferir para o nosso dia a dia, para a nossa igreja, para a nossa vida pessoal, e a gente se enxergue dentro dessa história, que a gente veja a nossa necessidade, não é motivo para desespero, é motivo para ir até Cristo. E Ele está lá esperando para nos vender, para nos dar o que nós necessitamos. Ele nos ama e Ele está falando essas coisas de forma pesada porque Ele quer que a gente se salve. Então, Cristo quer que cada um de vocês se salvem, quer que eu me salve, todos nós encontremos a salvação. E o meio de a gente fazer isso é uma autocrítica. É como o Anderson falou, é não cair nessa forma que Laodiceia caiu e mesmo assim caminhar até Cristo e encontrar o que Ele tem para nos oferecer. Esses três elementos, eles são interessantes porque os três, eles são... Eu vou dar duas vertentes aqui que são importantes a gente entender. A primeira, esses três elementos, eles não são tanto a ideia do ouro, comprar de Cristo ouro, purificado pelo fogo, do colírio, para que eles consigam enxergar, das vestes, para que abandonem a sua nudez. Eles não são novos, né? Na verdade, eles são resgatados de outros momentos das Escrituras, né? São retomadas de assunto. Por exemplo, o ouro refinado pelo fogo é algo que Pedro já havia citado. Que diz que o ouro, a nossa fé é como ouro, e que ela é refinada pelo fogo. E no contexto lá de Pedro, fogo é perseguição, é provação. É a provação que purifica a fé. Aqui a gente tem uma crítica direta ao estado de complacência de Laodiceia. Tá dizendo, vocês têm até ouro, mas esse ouro não é provado pelo fogo. Por quê? Porque vocês estão sentados em cima da espiritualidade de vocês. A provação, ela não é um processo de pessoas em pecado apenas. A provação, ela também vem aos santos, ela também vem aos justos, para poder refinar a fé. Está dizendo, olha, isso aí vocês não têm, vocês precisam comprar de mim. Vocês precisam comprar vestes de mim. E essa questão da nudez e das vestes, ela presente em todos os momentos nas Escrituras. Como a nudez, o símbolo do pecado, e Cristo buscando revestir o homem com as vestes de justiça. Desde Gênesis. Desde a cena lá de Adão e Eva, quando eles precisaram sacrificar o animal para poder fazer vestes para eles. Isso vem lá do Gênesis, muito bem lembrado aí por Rafael. E a parte do colírio, né, deles precisarem enxergar, é quase um paralelo perfeito com aquela cena de João, capítulo 9, que a gente estudou até no período da Semana Santa, né, aquele estado de cegueira espiritual de Israel, que até Cristo diz, eu vim ao mundo, acho que se não falhar a memória, no verso 39, João 9, 39, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e para os que veem, se tornem cegos. Então,
o que eu consigo resumir é que aqui a gente tem uma apresentação evangelística, né? A apresentação do evangelho. Ellen White, a profetisa dos adventistas, ela disse que essa representação dos 3 elementos aqui é a síntese das obras dos homens. Assim como o ouro, as vestes, os tecidos e o colírio, eles representavam a força de Laodiceia, a força econômica, que lhes dava autossuficiência. Assim, ali você tem vou ler tudo aqui. Assim como eles representavam a autossuficiência de Laodiceia, eles representavam as obras deles. É isso aqui que me dá autossuficiência. O que Cristo está dizendo? Olha, abandonem as obras de vocês, abandonem aquilo que vos dá autossuficiência e venham buscar as minhas obras, aquilo que eu faço. Venham buscar o meu ouro, porque o meu é purificado pelo fogo, de vocês não. Venham buscar as minhas vestes, porque as vestes de vocês não vestem. Vocês podem até estar com roupas, mas na verdade vocês estão nus. Estão pobres, miseráveis. Comprem as minhas. As minhas literalmente conseguem cobrir a nudez. Vocês estão usando colírio, mas continuam cegos. Comprem o meu, porque o meu faz enxergar. Ou seja, aqui a gente tem uma relação tipológica do evangelho. É Deus dizendo: ei, tudo que vocês fazem está dando uma falsa sensação para vocês de suficiência. Mas faça o seguinte, jogue isso tudo fora, coloque isso de lado e venham buscar de mim. Venham buscar diretamente comigo. Porque aí, de fato, vocês vão estar vestidos, aí, de fato, vocês vão estar conseguindo enxergar, e, de fato, vocês vão ser ricos de verdade. Essa expressão aqui com Laodiceia, né, pobre, miserável, cego, nu, ela é um contraste quase perfeito com Esmirna. Em Esmirna, o povo estava pobre, morrendo, e a passagem diz... Deixa eu pegar aqui para ficar mais... Deixa eu ver se eu consigo achar aqui rapidão. Essa passagem de Esmirna que é interessante. Ó, Apocalipse capítulo 2, verso 9 diz assim: conheço as tuas obras, para Esmirna. Conheço as tuas obras, e tribulação e pobreza. Aí entre parênteses. Mas sei que tu és rico. Então, você olha, materialmente, vocês são pobres. Mas para mim, mas para Deus, vocês são ricos. Quando o assunto é Laodiceia, é exatamente o inverso. Vocês dizem que são ricos, mas na verdade, para mim, vocês são pobres. Exatamente o inverso da coisa. E se eles quisessem de fato ser ricos, se eles quisessem de fato enxergar, se eles quisessem de fato se vestir, eles tinham que fazer como os esmirnianos, né? Eles teriam que buscar isso diretamente de Deus. Então, é perfeita essa síntese que a Ellen White faz. Essas 3 coisas, em resumo, elas representam as obras dos homens. São os homens tentando, pelas suas obras, encontrar suficiência salvífica. E Deus está aqui dizendo: não, me joga isso fora, venha buscar isso em mim. Busquem as minhas obras, porque aí vocês vão encontrar a suficiência que vocês não conseguem nas suas. Né? Olha, gente, muita coisa para pensar sobre isso, principalmente para nossa própria vida, né, gente? Então, assim, para encerrar nosso episódio de hoje, eu queria fazer uma reflexão e uma pergunta. Uma reflexão através de uma pergunta. Então, na carta não há elogios à igreja de Laodiceia, mas Deus deixou um convite no final dessa carta. Então, esse convite pode trazer esperança para nós hoje, para os jovens hoje. Quais são os conselhos que vocês aqui da bancada da F5 podem dar para essa galera que está esperando viver o sonho de Deus, mas que talvez esteja nessa mornidão, ou talvez esteja orgulhoso e não queira reconhecer os próprios erros, ou está completamente perdido, ou acha que sabe de tudo? De fato, a carta à igreja em Laodiceia é muito forte, traz uma grande repreensão, mas também nos enche de esperança. Primeiro, pelo verso que Rafael citou aqui algumas vezes, né? Que o Senhor repreende e disciplina a quantos amam, né? É por amar que Ele nos mostra o nosso caminho torto e nos conduz para aquilo que de fato é desejo dele, né? Para nós. E isso nos enche de esperança, né? Quantas vezes a gente tem situações em que filhos são criados distantes dos pais e tudo que os filhos fazem é
para chamar a atenção, né? Porque o mínimo, o que queria era que os pais pudessem estar ali presentes e repreender. Até a repreensão faz falta. Por isso o Senhor nos mostra, né, que Ele está falando essas coisas para nós, porque Ele deseja de fato que a gente viva segundo Sua vontade, porque Ele sabe que é melhor para nós, de forma pessoal, mas também de forma coletiva, né, enquanto igreja. E uma das coisas que também me chama muita atenção nesse texto é justamente quando ele fala que se a gente abrir a porta, ele entra. Ele está batendo na porta, ele está nos chamando. Mas se a gente abrir, ele com certeza entra e vai cear conosco, e vai permanecer conosco. E que ele fala no final ao vencedor. Normalmente o galardão nesses textos é justamente aquilo que está em falta na igreja. E o que está em falta nessa igreja é a presença de Deus, né? É esse Senhor que enche a casa, que faz a plenitude ali daquelas pessoas que estão habitando naquela casa, né? Então, é isso que ele nos promete. Ao vencedor sentar-se comigo no meu trono, né? E aí ele fala, vocês vão ter sim a minha presença. O que precisa apenas é abrir a porta. Então, jovem, vocês que estão ouvindo, tenham certeza, vocês não estão sozinhos. O Espírito Santo está agindo e deseja apenas que cada um de nós abra essa porta para que o Senhor entre e faça morada. Então, gente, eu acho interessante quando ele fala sobre essa questão de abrir a porta, Sim. de cear com ele. Eu acho que poucas atitudes e, vamos dizer assim, momentos, né, revelam mais o espírito de comunhão, de comunidade, do que naquele momento em que a gente está ali compartilhando uma refeição, né? Eu acho interessante ele ter colocado essa questão de cear com a gente, porque o que Cristo promete aqui, o que é compartilhar as nossas experiências, né? E a gente se dá a conhecer a Ele. Então, acho que o que no final Deus quer nos comunicar com essa questão de toda essa narrativa da carta de Laodiceia é comunhão, é a gente ter comunhão com Ele em todos os momentos, né? A gente partilhar com Ele a nossa vida, os nossos momentos, os nossos bons e maus. E eu acho que é aqui que a gente começa a sair um pouco dessa atitude de soberba que muitas vezes a gente tem, né? Mesmo quando a gente não necessariamente diz, eu sou rico, sou abastado, eu estou com a vida espiritual lá em cima e ninguém me pega mais e já cheguei ao ápice, ao platô, né? Apesar de que às vezes a gente não diz, a gente não fala expressamente isso, às vezes o nosso comportamento aqui está mostrando que a gente está muitas vezes se sentindo dessa forma, mas o convite que Deus faz para você hoje que está ouvindo, para mim, para nós aqui da bancada, é que a gente tenha comunhão com Ele, que a gente se aproxime com Ele, que a gente partilhe com Ele toda a nossa vida, né? Que a gente faça uma entrega total. Então, esse é o convite de Deus hoje, para que a gente seja Laodiceia da forma como Cristo quer que a gente seja, e não da forma como Laodiceia se enxerga. Amém. Para você, jovem, o conselho que eu deixo no final é o mesmo de Cristo. Vá até Ele, Ele ama você e Ele espera por você. Permita que Ele faça a mudança que precisa ser feita em sua vida. Então, assim, pelo menos umas 3 coisas aqui importantes para a gente encerrar. Que o primeiro que a gente aprende aqui no encerramento do Laodiceia é que há um chamado ao arrependimento. Vejam que o Cristo coloca a autossuficiência como pecado, digno de arrependimento. Né? Você precisa se arrepender desse pecado. De achar que é pelo seu braço, é pela sua força, é pelo que você faz, é pelas regras que você segue, é pelo seu nível de obediência que você encontra segurança salvífica.
Se arrependa disso, se arrependa desse estado. O segundo ponto, importante também, é que Cristo diz que isso é repreensão, né? Repreensão e castigo, né? As duas coisas. E ele diz que faz isso a todos quanto ele ama. Isso é uma coisa interessante. Repreensão e disciplina são expressões de amor. Meu querido jovem que nos ouve nesse momento, talvez em algum momento, na sua caminhada na igreja, na sua caminhada cristã, você vai precisar tomar um puxão de orelha do teu ancião, do teu diretor de jovem, do teu conselheiro na unidade, se você ainda for desbravador, de alguém que seja uma referência para você na igreja. Não, vai ter um momento em que você vai precisar tomar um puxão de orelha, que alguém vai chegar em você e vai dizer que o caminho que você está seguindo é perigoso, que é errado, que é melhor ir por ali. E como Débora falou antes, a gente vive numa geração de mimimi, né? A gente não quer ser criticado e tudo mais. Mas o que a gente aprende aqui com esse texto é que repreensão e disciplina são expressões de amor, inclusive do mestre. Então, quando uma pessoa chegar para você e tentar, mesmo de uma forma atabalhoada, porque ninguém é perfeito, isso pode acontecer, mas quando alguém chega para você para, de alguma forma, te corrigir, tentar te colocar numa nova direção, ou até mesmo em casos drásticos, você precisar de alguma forma receber disciplina, lembre que quem está fazendo isso está fazendo porque ama você. Né? Se a igreja está fazendo isso, porque ela te ama. Repreensão e disciplina são expressões de amor. Né? E isso vem, inclusive, do mestre. E lembra, não é porque é Jesus, porque era fofinho, não. Viu? Lembra que as expressões de repreensão de Jesus nos evangelhos, às vezes, eram duríssimas. E essa mensagem aqui do Laodiceia também é duríssima. Então também não espere que expressões de amor sejam, às vezes, com flores, bombons e beijinhos no rosto. Às vezes vai ser duro, mas você, no auge da sua maturidade, você vai precisar entender que repreensão e disciplina são expressões de amor por você. E por fim, essa expressão do eis que estou à porta e bato, né, tudo mais, para nós hoje, compartilhar uma refeição é sinônimo de resenha. Né? Quando a gente chama alguém para comer junto e tudo mais, é para resenhar. E, sei lá, vou pregar em Esperança, sair daqui da Zona Norte para lá, terminou o culto, a galera, vamos ali no pastel, isso quando a pandemia passar. Normalmente a gente vai para resenhar, né? Para falar besteira, para se divertir. Mas quando duas famílias no Antigo Oriente elas se reuniam, normalmente era para selar algum tipo de paz, de acordo. O ato de sentar e ceiar era de uma representatividade imensa. Quando Cristo coloca isso aqui, é como se ele dissesse assim, olha, vocês estão numa situação que o meu desejo é vomitar vocês. Mas se vocês se arrependerem, eu estou disposto a ceiar com vocês. Entre outras palavras, eu estou disposto a fazer as pazes. Estou disposto a restabelecer a paz entre vocês e Deus. Mas eu não vou entrar à força não, viu? Eu estou batendo na porta. Eu estou convidando você para fazer as pazes. Eu estou convidando para que a gente fique de bem. E esse desejo de vomitar paz. O que nos resta? Abrir a porta, né? Aceitar o seu convite, aceitar a sua repreensão, sermos zelosos, nos arrependermos e nos entregarmos aos braços de amor desse Deus. Gente, esse episódio foi realmente muito especial, aprendemos muito, tenho certeza, todos nós aqui. E eu queria pedir para o Anderson, nosso convidado especial de hoje, primeiro agradecer, né, por ele estar aqui conosco e também todo mundo da bancada, mas pedir para que você ore conosco, ore pelas pessoas, ore por nós, para encerrar esse episódio. Oremos, querido Deus, obrigado, Pai, porque a gente bateu esse papo descontraído, aprendemos mais sobre as Escrituras, e nos ajude, Senhor, porque nós somos chamados pela nossa natureza à autossuficiência, a esquecer de Deus. E no auge do nosso conforto nesses dias, sem perseguição, podemos andar com a Bíblia tranquilamente pelas ruas, e isso tende a nos colocar num estado de complacência. Mas, por favor, Senhor, incendeie o nosso coração pelo poder do Espírito. Não nos deixe descansar, nos tire dessa zona de conforto, que talvez nos leve a esse estado de mornidão. Nos chacoalhe e nos coloque nesse caminho. Nem que para isso seja necessária repreensão e disciplina. Nos torne zelosos, nos ajude, diante desse pecado, nos arrependermos e abrirmos a porta da nossa vida para que juntos façamos as pazes e possamos nos reunir nessa grande família que é a família de Deus. Nos abençoe e nos guarde, que pedimos em nome de Jesus. Amém.